A trajetória da dívida. O arcabouço fiscal criou a âncora, recuperou a meta fiscal como uma âncora. Mas ela já não é mais a âncora da percepção dos investidores. A âncora é a dívida pública. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui para passar a voz para o senhor. A âncora hoje é a dívida pública. O mercado melhora a sua projeção para dívida sobre PIB, para resultado do déficit, mas a curva de juros continua empinada. Não há projeção para a estabilidade da dívida no curto prazo. Não é à toa que o Tesouro está pagando 15% de juros já, antes do Banco Central subir a taxa. Então, eu quero entender o seguinte, qual é a sua estratégia como chefe da política econômica para sinalizar com segurança a estabilidade e a queda da dívida pública no Brasil? Olha, é continuar perseverando em duas trajetórias importantes. O que nós temos feito desde o começo do governo Lula, que não foi feito pelos dois governos anteriores, diga-se de passagem, não foi feito. Pega o déficit público dos 7 anos precedentes. Faça a média. Qual foi exclui a pandemia, como nós excluímos o Rio Grande do Sul. Exclui a Dilma também? Pode ir para trás também. Não, podemos excluir incluindo a Dilma. Incluindo a Dilma. Pega a Dilma, Temer e Bolsonaro. E veja o que está acontecendo de 2015 para cá e o que aconteceu ano passado. Faça essa conta. Chama qualquer especialista. 2015 até 2022. Pega a trajetória do déficit público e compare com o que nós estamos fazendo. Nós estamos contendo a despesa, o aumento da despesa está sendo contido, inclusive com medidas aprovadas pelo Congresso, e nós estamos combatendo o gasto tributário. Eu sei que incomoda quando eu falo isso, mas eu sou obrigado a falar. Se as medidas provisórias do ano passado não tivessem sido devolvidas quando anunciado, não tem como não ter. Porque eu acho porque eu tenho uma demanda para entender. É que vocês, com razão, querem uma antecipação de coisas que eu não posso fazer. Exatamente. Mas o meu trabalho e o trabalho da minha equipe é todo dia, todo santo dia. A gente chega às 8 da manhã, sai 8 da noite. Você conhece a minha jornada de trabalho, pensando em fórmulas de melhorar o ambiente de negócio. Que aí é a reforma tributária, a reforma do crédito, reforma dos leis de seguro, transformação ecológica, biocombustível, o que você quiser. É o ambiente de negócio. E a outra tarefa é arrumar a bagunça que nós herdamos do governo anterior. Porque quando às vezes as pessoas falam em corte de gasto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gastos que foram contratados no governo anterior e que não foram pagos. Vou dar um exemplo meritório. O Fundeb foi multiplicado por 2,3. Saiu de 10% para 23%. Com apoio do PT. Eu falei meritório. Você não tira só para pontuar. Da boca. Só para pontuar, eu disse ministro. Meritório. O Fundeb é uma conquista do governo Lula. Então vamos combinar. Nós, quando botamos 10% lá, eu terminei o meu mandato no MEC com tudo pago. Eu não deixei nada para o meu sucessor. E podia ter deixado, porque meu sucessor foi do mesmo partido que eu. Mas não deixei. Quem está pagando o Fundeb é este governo, não é o governo anterior que o Congresso atropelou para pagar. O nível de emendas parlamentares herdado, nós estamos pagando. Com toda essa dificuldade envolvendo o Supremo, envolvendo o Executivo, envolvendo o Legislativo, essas contas todas estão sendo pagas agora. E foram contratadas no governo anterior e às vezes estão na Constituição. Quer dizer, como é que você vai? Você tem que correr atrás para organizar. Os precatórios, o calote dos precatórios. É muito fácil arrumar conta dando calote. E começar a dar calote aqui, fica fácil arrumar a dívida. Você não paga. Desse esforço de correr atrás, ministro, caso essas medidas de gasto tributário, né, de contenção do gasto tributário a que o senhor se referiu, que não avançaram no Congresso Nacional, tivessem sido aprovadas, esta cobrança mínima do imposto na pessoa física não seria necessária? O Ministério da Fazenda está indo atrás da pessoa física porque o CNPJ continua gozando deste benefício? Não, porque tem alguns benefícios que têm que ser mantidos. Pela estrutura tributária brasileira, eles têm que ser mantidos. O que você não pode é abusar da forma, como se diz no direito.
você usar um expediente formal, previsto em lei, para enriquecer, sendo que aquele dispositivo formal foi criado para atender uma determinada parcela da população. E a pessoa usa aquilo para se beneficiar por planejamento tributário. Isso não é correto, simplesmente não é correto. Agora, quem vai dar a última palavra não é o presidente Lula, o ministro Haddad, ninguém, é o Congresso Nacional. Tudo isso tem que passar pelo Congresso. A sociedade vai debater esse assunto e vai ter transparência nos dados. Agora, se nós não formos em busca de justiça tributária, se nós não formos em busca de combater o gasto primário ineficiente e o gasto tributário ineficiente, nós não vamos conseguir reequilibrar nada. Eu estou falando de uma história de 10 anos, eu não estou falando de uma história que começou agora. Começou com uma crise política, essa é a minha opinião, começou com uma grande crise política que aguçou o problema, né? Tornou ele mais agudo, tornou ele mais dramático, e nós temos que pôr fim. A nossa tarefa é pôr fim a isso. E nós vamos continuar trabalhando incansavelmente para pôr fim.